Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Olá, pastor Guerra. Rogério, hoje nós vamos falar sobre o vazio do homem. Oba! Né? E nós temos 3 tipos de vazio, né? Tem o vazio de bolso, o vazio de estômago. Aí existe? O vazio de estômago. Nesse aí eu não quero estar conectado, não. Mas hoje nós vamos falar sobre o vazio de alma. Porque falar de vazio de estômago nesse horário É é duro. complicado. Não, vazio de bolso para essas circunstâncias que nós estamos vivendo. Também é difícil, não é? né? E hoje nós vamos falar sobre o vazio do homem, que é o vazio de alma, né? Então, né, eu creio que você que está nos assistindo hoje vai ser muito importante para você, porque talvez você se encontre nessa situação aí. E eu creio assim que vai falar muito com você. Né? Nós temos aqui em Eclesiastes 2, de 3 a 11, né, que o autor fala, ele é bem claro aqui, fala assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, a entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão tentou encontrar uma satisfação no acúmulo de coisas, casas, jardins, vinhas, rebanhos, escravos, etc. Para ele, tudo se mostrou um grande vazio. Muitas pessoas cedem à mesma tentação. Começam bem, mais uma vez que atingem seu primeiro nível de metas, se não continuarem a se esforçar, elas recuam. A atitude de recuar muitas vezes assume a forma de acúmulos. Seu sucesso faz com que eles atinjam uma bela renda quase ilimitada. Por isso eles gastam e ganham, gastam e ganham, gastam e ganham, buscando as coisas menores, se esquecendo do seu alvo maior ou propósito. Mas nada disso preenche o vazio que está em teu íntimo. Antes de falarmos, né, sobre os tipos de vazios, nós vamos passar para o pastor Rogerinho aqui, que está cheio do Espírito, né? Então, Amém, tem nada a ver com vazio, né? Amém. Recebo em nome de Jesus. Só que para o Espírito encher, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos. Nós mesmos, com E certeza. esse é realmente um vazio que nós devemos buscar continuamente, né? Nos esvaziar de nós mesmos, tirar o nosso eu do centro e deixar o centro e o lugar do trono do nosso coração para o Senhor Jesus. E que eu possa realmente, junto com você, ter esse motivo de oração todos os dias, não é verdade? Que nós possamos ter sabedoria para sair do centro e deixar o centro para o Senhor e deixar que Ele realmente ocupe o lugar que é dele como Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Mas, Guerra, uma coisa muito interessante,
E aí nós já temos, só nessa introdução e nesse texto de Cantares, a gente já teria muito realmente o que dizer. Com certeza. Mas eu queria começar pela ideia principal de que Deus não criou o homem para que o homem fosse ou se sentisse vazio. Né? É muito interessante, porque quando Deus criou o homem, à sua imagem, à sua semelhança, Ele estabeleceu no homem a sua presença. Eu acho lindo, tremendo a forma como o Senhor, ele descreve isso logo no principinho, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, quando ele, principalmente no capítulo 2, diz que depois que ele fez o boneco, né, moldou o barro, e aí sim, sem nada dentro, Com certeza. ele sopra sobre o homem o seu espírito, e naquele momento ele já enche o homem. Então Deus já fez o homem com o propósito de que o homem fosse cheio e vivesse cheio, pleno dele. Por isso ele soprou o seu espírito sobre o homem, e o texto diz que quando ele sopra o seu espírito naquele boneco de barro, aí o homem então passa a ser alma vivente, isto é, passa a viver e viver com um sentido. Sim. Que inclusive nós até falamos a respeito disso nos 2 programas anteriores. Com certeza. Então Deus, Ele realmente nos fez para sermos cheios, para não ter esse sentimento de vazio. Logo, imediatamente depois disso, Deus percebe que ainda faltava alguma coisa no homem. Então não era a essência de Deus que faltava no homem, mas o que faltava para o homem era algo no mesmo nível que ele. E aí Deus providenciou a ajudadora idônea para andar no mesmo nível que o homem, para que o homem fosse completo, pleno em todas as coisas, tanto no nível de relacionamento com Deus, porque Deus estava dentro do homem, tinha essa relação plena e completa, né, com Deus, mas também no sentido que a gente costuma dizer, no sentido horizontal, no sentido de relacionamento interpessoal com aqueles que são os nossos ajudadores ou os nossos pares, né? Então, isso vem para preencher de uma maneira plena, né, a vida do homem. Então, esse é o propósito de Deus. Deus não nos fez para que nós tivéssemos essa sensação de vazio ou essa sensação de que falta-nos algo, porque Ele supre tudo em todos. E não é só no homem. Eu também gosto muito de um texto de Isaías, quando ele diz que Deus não fez a terra para que ela fosse um caos. Então, isso significa que, embora a terra tivesse como um caos, tivesse sem forma e vazia, lá em Gênesis 1, Deus liberou a sua palavra e o seu espírito que pairava sobre a face das águas veio trazer forma, veio trazer esse enchimento. Então não é só a vida do homem, mas a própria natureza, a própria terra, o planeta como um todo. Deus fez isso pensando em realmente na manifestação da glória dele, enchendo todas as coisas, enchendo todas as pessoas, e esse é um propósito de Deus. Agora, de onde vem essa sensação de vazio? Essa sensação de vazio vem exatamente do nosso distanciamento de Deus. Amém. Quando o homem começa a agir na sua independência e leva essa independência, leva o homem ao pecado e se distanciar de Deus, aí então ele começa, como Guerra, você acabou de dizer, buscar as coisas menores. Menores, isso não mesmo, com E certeza. buscando as coisas menores, ele perde a visão das coisas maiores. E aí então, como falta as coisas maiores, o vazio, ele é sentido de uma maneira muito maior. Verdade. Não é? Então, como Salomão, não adianta buscar a solução desse vazio ou preencher essas coisas, esse vazio com coisas, com objetos, com riquezas,
com talentos ou com acúmulo de determinadas coisas ou até mesmo de emoções e relacionamentos, porque isso não satisfaz plenamente a vida do Com homem. certeza. Nós já temos aqui muitas participações. Nós temos aqui o DDD 38. A Edilene, ela pede oração para ela e para toda a sua família. Nós vamos orar no final, viu, Edilene? Vamos sim colocar diante do Senhor. Nós temos a participação aqui do Tiago, que seguido tem mandado mensagem para a gente. Olá, pastora Paz, aceitei Jesus na minha vida. Ou melhor, converti novamente há 3 meses e desde então estou tendo dificuldades extremas em fazer as coisas. Isso seria depressão? Há pouco tempo passei por um surto psicótico, perdi a vontade de estudar, tenho tido medo do meu estado atual e do futuro. Será que a minha paixão / vontade para com a música vai voltar? Orem por mim, por minha família, por favor. É o Tiago Mourão. O Tiago, na realidade, não necessariamente quer dizer que essa paixão ou a sua vontade mudou. Paixão é algo, você sabe que a paixão é algo mais assim, superficial, algo temporário, momentâneo, que pode acontecer. Que é diferente de amor e que é diferente aqui de, sabe, vontade, como você colocou, né? Então, às vezes, a paixão ela pode ser momentânea, dura por um tempo, e até o processo de amadurecimento. Mas o seu caso não é esse. O seu caso, eu creio que você precisaria de um acompanhamento e a gente pode ver isso, né? Você entrando em contato lá com a gente, com a clínica, para você ter um acompanhamento, já que você é aqui de Belo Horizonte, para a gente poder entender o que está acontecendo, né? Eu não encaro como sendo uma depressão, mas aí para poder dar esse diagnóstico, aí seria importante um profissional da área para poder te diagnosticar se verdadeiramente é um quadro depressivo ou não, ou o que está acontecendo, né? Mas isso lá na clínica tem como se fazer uma avaliação, tá bom? E aí te passar um diagnóstico e te ajudar nesse processo, tá joia? Nós temos aqui, bom dia, sou Vinícius de Sabará, que o Senhor Jesus abençoe as suas vidas. Aí faz uma pergunta, estar sozinho às vezes é a melhor solução? Ô Vinícius, é importante a gente aqui fazer uma distinção. Uma coisa é isolar-se e outra coisa é solidão. São coisas distintas, tá bom? Aparentemente parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, isolar-se é algo momentâneo, temporário. Jesus se isolava, não é? Para poder orar, buscar a face do Senhor, não é? Então, esse é um isolamento, muitas vezes até para avaliação, é um tempo de estar a sós, fazer uma busca interna para se conhecer, entender o que está acontecendo. Isso, eu não vejo problema com isso, tá bom? Agora, a solidão é diferente, é um sentimento de estar só, mesmo em meio à multidão, mesmo estando junto de pessoas, né, parentes, amigos, conhecidos. Mesmo assim, podendo estar interagindo ali, mas dentro de si, então, essa força da alma tão forte, né, que é esse sentimento de solidão. E aí, não é o caso hoje do tema, né, mas tem vários fatores que podem levar a pessoa a ter solidão. E aí sim, tomar atitudes para tentar suprir essa solidão, que é algo mais forte, está mais arraigado, é profundo, com coisas superficiais, Sim. momentâneas, temporárias, com luxúria, para satisfazer prazeres que são momentâneos, que está dentro do quadro de paixões que nós falamos. Isso pode ser uma paixão. Então, é essa atitude de você usar coisas assim superficiais para tentar suprir algo que é muito mais profundo. Então, aí isso é uma outra história que precisa de um acompanhamento, precisa de ministração, tá joia? Agora, a pessoa se isolar-se temporariamente por um propósito, não vejo problema. Agora, se você se acostumar a isolar-se, pode te levar a uma solidão, tá entendendo? Então, existe aí um meio caminho, né, nesse processo todo aí. É uma questão interessante, Rogério. O isolar, né, o se separar é bom, dependendo do que você faz enquanto está só.
Tem isso, né? Essa é a questão. Tem essa não outra é? situação também. Porque se eu estou me isolando como fuga, É. não é? Eu vou buscar refúgios porque eu estou realmente no processo de fuga. E aí, esse isolamento não é bom. Mas isolar-se para restabelecer, restaurar, para buscar realmente um propósito, um objetivo, ter uma visão mais clara de como será o próximo passo dali para frente, né? Esse momento de meditação, isso é extremamente saudável e em alguns momentos nós precisamos fazer isso, é necessário. Né? Tipo, às vezes você fica tão envolvido, que nem percebe as coisas acontecendo e aí é preciso realmente dar uma parada, né? Então, queria trazer só essa complementação. Bom dia, prefiro não me identificar. Sempre assisto o programa de vocês. Estão de parabéns, pastores. Obrigado. Sou casado há 4 anos e estou passando por um momento muito difícil no meu casamento, onde acho que não há mais admiração, respeito e etc. Meu esposo diz que nós dois somos 2 medrosos, pois não temos coragem de nos separar. Sei que tenho muitas falhas e ele também, mas ultimamente está muito difícil. Estou fraca na fé e ele diz que não tem mais ânimo também. Quando estamos assim, fico muito triste, para baixo. Já mudei um pouco, mas ainda sofro muito quando não estamos bem. Dias estamos nos falando com respeito, mas sem intimidade, só relação e dias nem nos falamos. Nosso relacionamento está muito frio ultimamente. Sinto muito mal e ele não sei o que sente, pois às vezes que tentei tocar no assunto, ele disse que não tinha nada para falar. Somos evangélicos, porém nos mudamos de cidade e já estamos há alguns meses sem ir na igreja. Ele tinha um grupo na igreja e eu fazia parte do louvor. Peço oração, pois não sei como será o amanhã. E aí, alguém quer comentar alguma coisa? Rogério, nessa questão aí, já que ela mudou de cidade, você procurar uma igreja aí, na onde você está, e procurar o pastor, e nesta igreja procurar um tratamento. Vocês precisam de ser acompanhados os dois. Né? Você deixou bem claro aqui que você sabe dos problemas e sabe que você tem parte nisso, né? Que você também tem alguns problemas que você tem que ser trabalhado. Então, eu creio assim, vocês dois precisam de ser trabalhados. Então, procure uma igreja, converse com o pastor, vai interagir com essa igreja e tudo, volte à sua vida espiritual, né? Porque tem jeito para o seu relacionamento, tem jeito. Claro que tem. Tem jeito, e o Senhor vai reverter isso aí e vai voltar tudo à normalidade no seu lar, mas procure ajuda. No momento você precisa de ajuda. Amém. Até porque 4 anos só de casamento Pois é, é um tempo muito curto. Pouco, muito, Né? Então, são os primeiros reveses. sim. Com certeza. Aí quando você sai de uma cidade onde você já está habituado, você já tem vínculos relacionais, você já tem aquela identificação de, sabe, é o meu lugar, o meu espaço, a minha igreja, etc. Aí, quando você sai e vai morar em outro lugar, a tendência é um processo de readaptação. Você precisa se readaptar. E muitas vezes esse processo não se sabe como que foi essa mudança, não é? Se aí o emocional já estava fragilizado, não gostaria de sair de lá, etc. e tal. Então, esse processo é um pouco mais lento, né? A fragilização tem emocional. até a ver com o tema de hoje, porque eu já fiz isso, saí de uma cidade, fui para outra, você também já fez, Sim. Rogerinho também já fez. Muitas a vezes. gente sabe que vem, né, que vem um vazio. Quando você chega no lugar, vem aquele vazio de deslocamento. A gente sente esse vazio. Né? Você sente como você não está naquele lugar ali, aquele lugar não é seu. Você entendeu? Você não, né? Você sente esse vazio, ele vem. E isso pode, já que a pessoa já está com problemas emocionais e tudo, esse vazio pode somar e trazer, e complicar mais ainda a situação. Não é? E uma coisa interessante, que quando você está convivendo aonde você viveu a vida inteira, é aquilo que você colocou.
tem os círculos, Sim. né? Que eles, de alguma maneira, acabam sustentando emocionalmente você. E as válvulas de escape. Não é? né? as válvulas de Exatamente. escape, isso Então, mesmo. é o grupo da igreja, é o grupo do trabalho, é o grupo da escola, é o grupo familiar, né? E esses grupos acabam suprindo emocionalmente os dois. Quando os dois saem desses meios e aí vão para um lugar completamente diferente, como é outra cidade, o suprimento agora vai ficar apenas de um para com o outro. Sim. Né? Então, você vai ter que entender que você, como precisa e sente necessidade de ser suprida emocionalmente, o seu parceiro, o seu cônjuge, também tem. E nesse momento, quem tem maior afinidade com ele é você e quem tem maior possibilidade de te suprir é ele. Então, vocês nesse momento precisam fazer pelo outro, sabendo que fazendo pelo outro está fazendo por você mesmo. Amém. Né? Bom dia, paz. Essa emissora tem sido uma bênção na minha vida. Muito bom esse programa. Jesus abençoe vocês. Obrigado. Peço oração pela porta de emprego. É a Rita de Belo Horizonte. Ok, Rita, nós vamos orar aqui no final. Bom dia, tenho um bebê de 2 anos e depois do nascimento senti um vazio muito grande. Como isso é possível se eu a amo? Não é? É o Antônio do Rio de Janeiro. Posso dizer que é uma... que é o Antônio, mas tem um bebê de 2 anos e depois do nascimento senti um vazio muito grande. Como isso é possível se eu a amo? É o Antônio. É ele. Ele Que eu ia sente dizer, vazio. eu ia dizer que seria um pós-parto, mas aí já tem 2 anos já. É porque A criança já tem 2 anos. aí, Rogério, vem a questão do relacionamento. Muitas vezes no casal, a mulher dedica mais A criança. a criança e a pessoa não sente bem com isso. Então na tem que realidade- ver a história aí realmente, o que é para ver se ele está se sentindo bem Sim. ou, não é, como talvez ela está dedicando mais ao bebê, isso é normal, É. não é? Aí eles têm 2 anos, né? A criança no início, ela suga muito Demais, a atenção da a mãe. atenção da mãe. Então você avalia isso aí, né, para você ver se é isso que está trazendo esse vazio dentro de você. Porque antes era só você, meu irmão. Agora tem mais um elemento na família. Então a atenção não é só para você, não. Agora E a que atenção na hora é que dividida. chora tem que sair, né? Tem que sair. Né? Então, sabe, pede para o Senhor sondar o teu coração, sabe, a sua mente, né? E entender esse processo, esse tempo. Né? Hoje é um, depois vem o outro, né? Depois vem o outro. Então, assim, aí fica bem partilhado aí Aí as fica. atenções, os cuidados, né? Então, por isso que cada vez mais a gente tem que saber otimizar o tempo, né? E cada vez mais um tempo de qualidade, né? Que vai fazer a diferença do que muito tempo sem qualidade, não é mesmo? Então, essa é... Vamos lá, Guerra? Vamos sim. Nós temos aqui o vazio do tamanho de Deus no interior do seu coração. Somente o Senhor pode preenchê-lo. Então, esse vazio só Deus pode preencher. Não existe mais nada que preenche este vazio. Não é, Rogerinho? Aí é só Deus mesmo, né? E é engraçado, Guerra, que é exatamente esse vazio que leva as pessoas a procurarem uma orientação espiritual ou até mesmo uma revelação divina. E é exatamente esse vazio que é uma necessidade que todo ser humano tem, que é a base para todas as estruturas religiosas que nós conhecemos e ainda outras que poderão aparecer. Por quê? Porque há uma necessidade e um vazio de Deus quando o homem se separou de Deus, aquilo que eu falei logo no princípio, né? Quando o homem pecou e Deus virou, né? Porque o nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus, porque assim está escrito. Então o homem pecou, experimentou o processo de morte que é separação de Deus. Esse vazio, então, se estabelece. Sim, com E certeza. para suprir esse vazio, o homem, então, busca outras opções.
Em vez de voltar e buscar exatamente aquilo que realmente lhe falta, porque deixou de estar dentro dele, ele vai tentar buscar essa solução em outros meios, com seus próprios recursos. E aí, esse vazio, ele continua. Mas é esse vazio que justifica, Sim. inclusive, né, o esforço que o homem tem tido no decorrer da sua história Sim. em realmente buscar essa conexão com o mundo espiritual, né, com essa revelação espiritual. Porque é muito claro, Deus, quando Ele nos fez, e Ele nos fez corpo, alma e espírito, então o nosso corpo continuou a estar conectado com o mundo natural, Sim, com tendo certeza. todos os seus sentidos, recebendo e percebendo todas as coisas dessa interação com o mundo natural. Sim. A nossa alma continuou, né, recebendo e tendo essa visão racional, de memória, prazer, vontade, tomando decisões, porque Deus não tirou esse poder de decisão de cada um de nós. Mas, espiritualmente, o homem, então, ficou sem esse preenchimento. Com certeza. E olha, muitas pessoas têm buscado preencher isso de várias maneiras, né? E eu estou falando no aspecto espiritual, mas isso não se limita apenas na questão religiosa. O homem tem tentado suprir esse lugar, que é o lugar de Deus, de várias maneiras, até mesmo colocando-se como Deus. Mas nada, nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus, porque nada nem ninguém consegue ser como Deus é. Nada é tão grande quanto Deus. E esse vazio que nós sentimos, ele é tão grande que só Deus pode preencher. Amém. Né? Nós temos aqui várias participações. DDD 32. Olá, bom dia, graça e paz. Queria que orassem por mim. Tenho 15 anos, nasci num lar evangélico, toco violão na igreja. Quero me firmar mais e mais com Deus. Quero mais dele em minha vida. Preciso que orem por mim. O nome dele é Davi Reis. Ô Davi, Deus continue te abençoando, viu, querido? E vamos orar, sim, para que cada vez mais você possa mergulhar nessas águas cristalinas que emanam do trono de Deus, viu? No nome de Jesus. Paz do Senhor, peço oração pela minha família, para Deus fazer uma obra dentro do meu lar. Meu nome é Deise, do Rio de Janeiro. Ok, Deise, vamos orar também, viu? No nome de Jesus. Olá, obrigado pela palavra inicial, pois estou passando por um momento difícil. Minha filha foi embora de casa para morar com o namorado, na casa do pai do namorado. Meu medo é que ele esteja usando drogas, segundo o pai dele, e tenha agredido ela. O que fazer, não é? Aliás, ela está perguntando outra coisa aqui, desculpa. A paz, Senhor, sou cristã e meu marido não somos casados, vivemos juntos há 8 anos. Tenho muita vontade de consertar, mas não vejo o mesmo interesse nele. Isso tem me causado um vazio muito grande. O que eu devo fazer? Gostaria muito de me casar com ele, pois o amo. Já cheguei até a pensar em parar de orar por ele. Me ajudem. Amo vocês em Cristo Jesus, a Luciana de Nova Friburgo. E aí, Guerra? Parar de orar não é o certo, né? Eu acho que ela tem que continuar orando, né? E a questão aí é orar, porque ela já propôs ele. E ele está resistindo, então eu creio que aí você vai ter que ganhar isso no mundo espiritual. Orar para Deus sensibilizar ele, para ele poder, né, tomar essa posição e casar com você. Agora, uma coisa que nós falamos aqui, né, questão do vazio do tamanho de Deus. Deixa Deus preencher esse vazio seu.
né? Preencha esse vazio dentro de você com as coisas espirituais, né? Você já está com Ele. Então, ore a Deus para que Deus encha o coração dele, porque se você continuar com esse vazio, você vai tornar o seu relacionamento pior e cada vez mais pior, não é? Você vai ficar com autodefesas e tudo, e de repente vai até começar a agredir com palavras e tudo. Então, isso não é bom. Então, tira esse vazio, deixa o Senhor preencher, acredite e confia no Senhor que Ele vai tocar no coração dele e Ele mesmo vai fazer essa proposta para você em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Né? Beleza. Ué, não é? Qual que é o número? Eu vou votar em você, mano. Pode votar, né, meu Deus? Amém. Ô, Jesus. A paz do Senhor. Meu nome é Ana Paula, do Rio de Janeiro. Eu trabalho com costura em casa, mas o meu trabalho me prende muito porque tenho prazo para entregar as roupas. Me sinto muito mal porque eu sinto que estou perdendo tempo trabalhando para mim. Minha alma anseia trabalhar para Jesus. Tenho vontade de largar tudo e ficar à disposição do Senhor. Mas a minha vida financeira não é boa. E tenho que ajudar meu esposo. O que devo fazer? Estamos tentando fazer a nossa casa há 19 anos, mas eu não me sinto feliz. O nome dela é Ana Paula de Três Rios. Três Rios. Olha só, Ana, o que você precisa fazer, eu não sei se largar tudo é uma direção de Deus para a sua vida. Você precisa buscar a direção de Deus. Eu creio que exista uma insatisfação, talvez, né, como você falou aqui, um vazio no coração, como que se talvez o seu trabalho não tenha sido, sabe, você não está se sentindo feliz, você entende que você poderia fazer para o Senhor e estar envolvida, né, na obra do Senhor. Mas quando a sua mente mudar a respeito do seu trabalho e você entender que o seu trabalho é um ministério e você entender que esse trabalho, esse ministério, não é, que você está fazendo não é para o teu esposo, não é só sustento para você. Quando a sua mente mudar a respeito disso, você entender que essa pode ser uma excelente porta para a evangelização e no momento que você está ali costurando, você pode estar ouvindo ministrações da palavra, você pode estar fazendo estudo bíblico no momento das costuras, você tirar ali 10, 15 minutos e com outras pessoas poder fazer um tempo de devocional, ou seja, todas as oportunidades elas são passíveis, né, de nós podermos ser edificados e edificar vidas, evangelizar, imagina, sabe, cada cliente que você tem, né, você falar do amor do Senhor, você está fazendo a obra do Senhor, não é? Então, claro, até chegar o momento que você tiver convicção, que Deus falar com você claramente, dizendo, olha, larga tudo que eu vou te sustentar, vou te suprir. Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, conforme Lhe apraz, essa é a realidade, né? Mas eu entendo que você precisa permitir que o Senhor trate do seu coração e principalmente essa visão de que muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho um serviço secular. Mas, gente, o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Agora, se eu entender que isso é uma porta para honrar o Senhor, glorificar o nome dEle, então você vai ver que, inclusive, vai ficar mais leve, não vai ficar tão pesado, você vai ver que as coisas vão fluir, milagres vão acontecer, e principalmente nessa área de costura, olha só quantas pessoas podem ser abençoadas, você, sabe, abençoando essas roupas, abençoando, sabe, o trabalho em si. Eu creio que precisa só mudar a sua visão, a visão de como que você está vendo aí o trabalho que Deus está dando para suprir as suas necessidades e muito mais do que isso, ok? Usar as habilidades que ela tem, né, em favor do reino de Deus, né, porque costura é uma habilidade, né? Então essas habilidades, esses dons que Deus te deu, você pode usar para o reino de Deus, né? E como o Rogério disse, não existe essa separação de secular e espiritual. Tudo é espiritual, principalmente naquele que já não tem mais o vazio dentro de si,
que já é a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém. Tudo que você tocar será abençoado. Oh, glória. Onde você colocar a planta dos seus pés, esse lugar pode ser dado por possessão. Toda palavra que sair da sua boca pode ser uma palavra de bênção. Amém. Não é? Então, entenda isso e viva dessa maneira, cheia de Deus e do poder de Deus. Amém. Não é? Glória a Deus. Lembrando, Paulo, em momentos da sua vida, ele também fazia tendas, ele também costurava, né? E não deixou de ser o apóstolo Paulo em nenhum momento por isso. Exatamente. Com certeza. A paz, pastor, por muitas vezes eu me senti triste e abatido, mas quando me lembro das promessas do Senhor, eu me sinto forte. Um abraço, peço oração por minha família. Eu moro em Curitiba. Meu nome é Gildemar. Ô Gildemar, Deus abençoe a sua vida, viu? É ótimo, né? Não quer dizer que em alguns momentos a gente não sinta assim, sabe? Parece que as coisas não estão acontecendo, tá vazio. Aliás, bom, vamos pular essa página. E aí, então, né? Essa é uma excelente estratégia, nós olharmos as promessas de Deus. Amém. Né? E também olhar por tudo aquilo que o Senhor já fez, né? Ou seja, Ebenezer, até aqui Ele tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando, vai continuar te ajudando também. Amém. Né? Olha, nós temos aqui o vazio do tamanho da vida no interior do seu coração. Somente sua missão de vida pode preencher, Verdade. não é? E isso tem muito a ver com essa senhora de Três Rios. Com Verdade. certeza. Não é? Então, se você entende o tamanho da sua missão, esse vazio, ele realmente não vai existir mais. Nós falamos isso, inclusive, nos 2 programas Sim, anteriores, com com relação certeza. ao sentido da vida, não é? E ter a vida não considerar todas as coisas como apenas vaidade ou aquilo que vai acontecer com um fim específico, conforme o texto até que a gente falou ontem, que o sol ele nasce para se pôr, que as águas sempre vão acabar, as águas do rio sempre vão acabar no mar, mesmo assim o mar não se enche. Esse é o significado ou o retrato de uma vida sem sentido. E essa vida sem sentido, ela realmente é uma vida vazia, porque é uma vida sem propósito. Agora, quando nós temos um propósito, ou tentamos sempre ajustar o nosso propósito com o propósito de Deus, a nossa vida ela não é uma vida vazia e não é uma vida infrutífera. Sim. E aí tem muito a ver também com o rapaz que mandou a mensagem agora há pouco. Com certeza. Eu posso até não ver imediatamente os frutos que eu queria ver. Sim. Mas se eu caminho na direção de um propósito, eu sei que aquele propósito vai ser alcançado e que os frutos virão, porque o Senhor, Ele me garante isso nas suas promessas. Né? Então, quando, Rogério, você estava comentando que essa é uma boa estratégia, olhar para as promessas do Senhor e olhar também para o quanto o Senhor já fez, isso realmente é aquilo que vai nos dar sustentação para entender e viver o propósito no nosso tempo que a gente chama presente, no nosso tempo hoje. Então, hoje é importante ter essa motivação para que esse vazio Sim, com certeza. não venha nos dominar. Claro. Para que esse vazio não nos leve para o isolamento, Sim. como também já foi discutido hoje aqui. Né? Mas quando eu olho para o passado, não para ficar remoendo os traumas, não para ficar lambendo as feridas, né? Mas quando eu olho para o passado e vejo o quanto que Deus já interviu na minha vida, o quantos livramentos Ele já me deu, quantas vezes Ele já me abençoou, o quanto eu já experimentei do sobrenatural dEle, aí, olhando para frente, Sim. eu vou acreditar que aquele que cumpriu com sua promessa lá atrás, Ele vai cumprir com a sua promessa lá na frente, e aí eu vou usar isso como alimento e como suprimento da minha alma. Em nome Então, de Jesus. isso é algo extremamente poderoso
para Amém. tirar esse vazio de dentro de nós. Glória a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.